Bom dia. Desculpa, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Espero que seja uma manhã produtiva para todos nós, cheia de conteúdo, de coisas boas, que todo mundo saia daqui um pouquinho sabendo mais, né, um pouco mais transformado, com trocas de ideias. Meu nome é Suelen Matsudo, vou fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher de estatura baixa, descendência oriental, olhos puxados, tenho cabelos lisos, pretos, na altura do ombro e estou vestindo um vestido preto, sapatos pretos. Obrigada de novo pela participação de vocês nesse painel, eu estou muito feliz e muito nervosa de estar aqui hoje, mas eu espero trazer conteúdos relevantes, que a gente troque aqui algumas experiências. Ao final do dia da apresentação, espero ter alguns minutinhos para a gente trocar algumas ideias e experiências. Então, obrigada novamente, obrigada Lincana pela oportunidade, pelo convite, obrigada BV pela também confiança para que eu esteja aqui hoje, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gestão de fornecedores, né? Então, como o BV se posicionou para que essa carteira ela não fosse só uma carteira operacional. Como que a gente poderia tratar esses fluxos que são relevantes, mas que a gente tivesse a oportunidade de trazer isso para uma frente estratégica, para que esse fluxo seja também um divisor de águas para a equipe de suprimentos. Então, seja parte integrante do processo, e não somente parte integrante, mas também parte relevante e estratégica das negociações de suprimentos. Então, eu trago aqui um foco especial para a gestão de fornecedores. Então, voltando um pouquinho, esse ano eu completei 15 anos na área de gestão de fornecedores. Basicamente, fiz a minha carreira dentro do mundo financeiro. Sempre, a maioria das empresas pelas quais eu passei foram bancos muito regulados, Então, a gente tem o Banco Central que fiscaliza bastante essas carteiras. E eu comento com o pessoal do meu time, Há 15 anos atrás, quando eu iniciei essa jornada em gestão de fornecedores, a gente fazia as análises e as consultas unitariamente, e eu imprimia um dossiê no qual eu emitia um parecer, tomando uma decisão, e caso não fosse 100% favorável a essa decisão, o meu gestor precisava assinar esse documento físico. Se a gente for pensar ao longo desses 15 anos, assim, hoje, nos dias de hoje, é inimaginável um cenário desse, Então, eu trago aqui como a gente está movimentando e como a gente está se estruturando, se desenvolvendo dentro dessa cadeia, e em conjunto com a Lincana também, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai passar aqui um pouquinho, aí eu vou fazer só um disclaimer, da plataforma da Lincana. Então, a plataforma da Lincana é um CRM, onde a gente tem a possibilidade de fazer tanto o onboarding quanto o monitoramento dos fornecedores. Então, a ideia é que você deixe de fazer um tratamento do seu fornecedor unitariamente, mas que você tenha a possibilidade de fazer isso de forma massiva, Então, hoje, dentro do banco, a gente tem uma gama muito grande de fornecedores que seria inviável fazer isso de forma manual e pontual. Então, a ideia é que a plataforma nos possibilita fazer isso de forma massiva e com melhores recorrências. Então, em 2021, a gente começa uma jornada de necessidades, Então, a gente já existia o processo de gestão de fornecedores dentro do BV, mas esse processo ele era ainda manual e não centralizado. Então, a ideia era: precisamos ir ao mercado e entender quais são as movimentações que estão acontecendo para que a gente também evolua dentro dessa agenda. E em novembro de 21 a gente inicia o kickoff com a Lincana, discutindo ali como seria o melhor modelo para fazer essa transição. E em 2022 a gente começa a fazer o rollout da nossa base de fornecedores, nesse primeiro momento olhando para os fornecedores que a gente coloca ali como uma categoria completa, que são aqueles fornecedores que têm maior relevância para o nosso processo. 2023 a gente faz o processo ali de amadurecimento desse fluxo, Então, como os meus processos estão estruturados dentro da plataforma, quais são as necessidades de ajustes dentro da plataforma, o treinamento específico da própria equipe, desenvolvimento da própria equipe com relação à plataforma e os stakeholders, Então, como que eles também poderiam se beneficiar
usando ali. Então, 2023 foi um ano de amadurecimento ali, ajustes finos dentro do processo e em conjunto com a plataforma. E aí, para 2024, a gente fazer o rollout de toda a nossa base de fornecedores. Então, qual que era a ideia? Que a gente centralizasse todos os nossos fluxos e a nossa base de fornecedores em uma única fonte. Eu tenho uma única plataforma que possibilita que a gente faça toda essa gestão de fornecedores. Isso facilita porque dá robustez e transparência, ao invés de eu tratar o mesmo fluxo ou o fornecedor em múltiplas plataformas, eu tenho a possibilidade de trazer todos os fornecedores aqui para dentro da plataforma. E aí, trazendo um disclaimer aqui, quando a gente olha para o processo de homologação completa, eu tenho o input do fornecedor em conjunto. Então, o fornecedor ele precisa ser parte integrante daquele processo. Eu faço algumas solicitações de documentações que são particulares. Quando eu olho para o fluxo simplificado, que a gente também tem algumas categorias aqui dentro, eu estou olhando um critério mais simples de ponto de vista, inclusive, de riscos. É um fornecedor spot, onde eu não tenho um valor agregado, um spend com esse fornecedor relevante, e eles ficam classificados dentro dessa categoria simplificada, onde eu não faço nenhuma interação diretamente com o fornecedor. Eu consumo somente os dados que são disponibilizados pela Linkana, que são de fontes públicas e ficam disponíveis e centralizados dentro da plataforma. Aí, passando aqui, qual que era a ideia de mudar para uma ferramenta, para uma plataforma, gestão de fornecedores, o onboarding e o monitoramento? O que eu precisava resolver dentro da minha cadeia que faria sentido essa mudança para um novo modelo, para um novo processo? Então, o primeiro de tudo era o nosso SLA. A gente tinha um SLA bastante extenso e isso gerava uma experiência não tão positiva tanto para o fornecedor quanto para o próprio gestor de contrato e também para os nossos stakeholders principais, que é a própria área de suprimentos, a área que faz efetivamente as contratações. Então, a ideia era que a gente tivesse a possibilidade de redução desse time. Então, impactando positivamente não só o fornecedor, porque se tornaria um processo mais ágil, mas também essas áreas internas, que se beneficiariam também do nosso processo. Quando eu coloco aqui baixa visibilidade, a gente tinha os processos como não era centralizado sistemicamente, esses processos eram conduzidos muitas vezes via e-mail, com múltiplas áreas que compõem o dossiê de homologação de um fornecedor. E com a plataforma a gente possibilita ter todas essas informações em um único repositório. E processos reativos. Então, eu tenho o modelo anterior, a gente tinha um processo de onboarding, onde a gente fazia o fluxo de cadastro e homologação do fornecedor, e de tempos em tempos a gente fazia uma renovação desse fornecedor. Então, num período de 1 ano, de 2 anos, a gente voltava a revisitar esse fornecedor. Mas nesse período, a gente não fazia nenhuma interação novamente com esse fornecedor. Até porque é um número ainda bastante extenso, não existia a possibilidade da gente olhar, e talvez vocês tenham familiaridades, mas a certidão do FGTS, ela é mensal. Eu não consigo olhar para 2.000, para toda a minha base de fornecedores mensalmente e consultar novamente todos esses dados. Então, aqui a gente tinha processos onde eu marcava um tempo e revisitava esse fornecedor. Então, eu tinha efetivamente um processo reativo. E aqui eu trago os big numbers da área, e isso são dados atuais, Então, no começo ali, no slide anterior, eu trouxe quais eram os problemas que a gente queria resolver. O primeiro deles era SLA. Então, eu passo de um SLA de 80 dias, médio, para um SLA de 21 dias. Isso é super benéfico, para toda a esteira de fornecedores, para o fornecedor, para a área de suprimentos, para o gestor técnico. Isso agiliza não somente o nosso processo de gestão de fornecedores, mas também agiliza a própria contratação em si. Então, acho que isso traz ganhos para toda a cadeia. Mais de 2.000 fornecedores. Então, aqui eu trago também, a gente tinha um processo
reativo, onde eu fazia uma análise de fornecedores no onboarding e revisitava esse fornecedor ao longo de 1 ano ou 2 anos. E aqui não. Hoje eu tenho mais de 2.000 fornecedores ativos dentro da minha plataforma e isso é algo recorrente. Então o fornecedor, a partir do momento que eu ativo ele dentro da plataforma, ele já passa a ser um fornecedor monitorado. Então eu deixo de ter que fazer esse processo somente em marcos de renovação, mas ele fica continuamente sendo reavaliado e revisitado esses fornecedores. Isso traz agilidade também, né? Numa tomada de decisão, numa possível, enfim, um possível risco, eu tenho possibilidade de tomar uma decisão mais ágil, né? Eu tenho possibilidade de não correr aquele risco ou mitigar aquele risco com mais facilidade. E aqui eu trago a avaliação de performance de fornecedores. Hoje a gente tem mais de 200 fornecedores sendo avaliados pela avaliação de performance dentro da plataforma da Linkana. E qual que é a ideia disso, né? Para que a gente componha um fluxo de homologação, então a gente falou ali muito do olhar da plataforma para o olhar de homologação administrativa, onde eu faço consultas públicas desse fornecedor e eu tomo uma decisão se ele pode me implicar em algum risco ou não. Aqui eu estou falando de uma avaliação muito mais qualitativa. Então, como eu aproximo o meu gestor técnico, que é dono dessa contratação, que é quem toma conta desse contrato, para que ele também tenha uma responsabilidade e também tenha uma interação e seja também uma oportunidade para ele reconhecer o fornecedor ou mesmo para que a gente tome uma ação de descontinuidade. Então, todo o nosso processo de avaliação de performance, ele acontece via Linkana, direcionado para o nosso público interno. Então, os gestores técnicos dos contratos, eles avaliam os seus fornecedores dentro da plataforma. A gente faz toda a compilação de dados, se necessário, a gente, em conjunto com o gestor técnico e com o fornecedor, evolui para um plano de ação. E aí, né, toma-se a decisão de vamos continuar e esperar a maturidade do fornecedor se desenvolver, ou se a gente vai seguir com um desfecho ali da contratação. Aí aqui, quais foram os benefícios que a gente traz dessa junção, né, de trazer a plataforma e rodar todo o nosso processo de homologação dentro da plataforma? Como a gente tem todos os dados estruturados, né, via base de dados com a plataforma da Linkana, eu tenho a possibilidade de extrair essas informações e gerar outros dados relevantes e importantes para o banco. Como eu não tenho hoje todos os meus gestores e todas as pessoas que têm acesso, né, do BV na plataforma, a gente extraiu esses dados e criamos um dashboard complementar. Então, independente da pessoa, né, do gestor ou da área de suprimentos ou do próprio gestor técnico, ter acesso à Linkana, eu tenho a possibilidade de extrair essas informações e gerar dashboards que fique disponível para todo o domínio do BV. Então, a ideia é que aqui a gente democratize e facilite a informação. Então, antes a gente tinha muitos acionamentos de eu preciso saber se o meu fluxo está concluído, se o meu fornecedor foi homologado. Eu gostaria de saber quando que vai vencer a homologação do meu fornecedor. Quando a gente traz isso para um dado mais acessível, né, uma lista, né, mais acessível, eu deixo de ter esse trabalho, né? Eu deixo de ter que fazer essas consultas pontuais e eu dou a possibilidade para que as pessoas, né, os gestores técnicos tenham também autonomia de consultar. Então, eles não precisam acionar e esperar que eu vou avaliar aquela mensagem no próximo dia. Todo mundo tem autonomia de conduzir e avaliar os seus fornecedores via esses dashboards. Aí aqui, né, o processo proativo. Então, o processo que eu trouxe no slide anterior de proativo de homologação, né, eu faço um monitoramento desse fornecedor, mas aqui eu trago mais num viés de
também com esses dados me possibilita fazer comunicações mais efetivas. Então, com as bases de dados extraídas da plataforma, a gente criou alguns mecanismos, né, via Automates, para que o gestor também tenha esses alertas gerados, e não só para isso, para que ele também tenha responsabilidade sobre o seu processo, né? Então, todos os gestores recebem um comunicado falando que o seu prazo de homologação, seu fornecedor, né, está com um prazo de homologação a vencer em X tempo. Então, tome uma decisão. Essa decisão pode ser: Suelen, esse fornecedor ele não trabalha mais comigo, a gente pode descontinuar e a gente vai sanear a nossa base. Ou não, né? Esse fornecedor ele é muito importante e relevante para mim, eu preciso correr e eu vou ser um apoio, né? Eu, né, olhando como gestor técnico, vou ser um apoio para a área de gestão de fornecedores para cobrar também esse fornecedor. Porque a gente sabe que em algumas vezes, né, o fornecedor ele só se movimenta quando também tem um push do outro lado, que é da área de negócio. Conformidade ESG, então, né, de novo, o banco como uma empresa regulada pelo Bacen, a gente tem diversas diretrizes que a gente precisa responder. Então, as conformidades ESG são uma delas. Então, pela plataforma, a gente consegue avaliar todos os nossos fornecedores com relação a listas públicas, né, de desabonadoras, enfim, e gera-se um score de ESG pela plataforma. E a conexão entre as áreas. Então, todo esse processo, ele era feito de forma pontual e muitas vezes trocados via e-mail. Então, eu trago essas áreas para dentro da própria plataforma. Então, isso facilita, agiliza e deixa o processo transparente e compliance, né? Então, a área de PLD faz parte do nosso processo. Hoje, a gente tem diversas áreas pareceristas que compõem o fluxo de homologação, não somente a área de gestão de fornecedores. Então, eu trago aqui PLD, Compliance, ESG, Segurança da Informação. Essas áreas, elas compõem também o nosso processo e a nossa avaliação. E isso antes era feito extra-plataforma. Então, quando a gente traz para cá, para dentro da plataforma, possibilita com que eles tenham uma ação. Então, sempre que eu vou fazer uma renovação ou uma homologação de um fornecedor que tenha um KNAI com score de risco socioambiental, a própria área de risco socioambiental vai ser acionada dentro desse fluxo sem eu ter que fazer, né, uma movimentação ou uma inclusão manual. Bom, enfim, a gente passou aqui pelo como era o meu processo antes, como ficou o meu processo e está o meu processo atualmente, quais foram os benefícios que eu trouxe para dentro da carteira e do processo, e aqui eu trago também os benefícios que a gente traz para o processo como um todo, né? Então, quando a gente olha para o fluxo de governança, ter esses dados centralizados dentro de uma plataforma facilita para quando a gente precisa responder a uma auditoria, quando eu preciso consultar massivamente um fornecedor, quando eu preciso entender em que momento o banco está posicionado, aonde eu estou enxergando um nível de risco, quais são os KNAIs, enfim, tem diversas possibilidades aqui que o fluxo centralizado, né, via plataforma traz para a gente com relação à governança. Eficiência, a gente já falou bastante, né? Então, não só a eficiência operacional dos analistas que tocam essa frente, mas também todo o benefício e a eficiência para toda a cadeia ali que se beneficia do fluxo de gestão de fornecedores mais enxuto e transparente. O engajamento com as áreas correlatas, então, né, de novo, a gente tem diversas áreas que compõem esse processo, que compõem o dossiê e a tomada de decisão de uma homologação, e aqui a gente traz, né, de forma mais ágil, né, e transparente, tanto para a área quanto para nós aqui de gestão de fornecedores. E a mitigação de riscos, então quando eu falo para vocês, né, que a gente tinha antes momentos e movimentos que eu olhava para esse fornecedor, de tempos em tempos eu fazia uma rehomologação ou uma renovação da homologação, e aqui a gente traz em real time o que está efetivamente acontecendo. Eu tenho alertas que vão de acordo com as matrizes de risco ali que a gente definir para cada um dos itens, e eu tenho a possibilidade de tomar uma decisão muito mais ágil se um fornecedor está
apresentando algum nível de risco do qual eu não estou disposto a correr. E aqui eu trago complementarmente iniciativas que foi possibilitado que a gente fizesse todo esse movimento de ajuste do nosso processo e o que a gente mais conseguiu fazer com relação a isso. Esses dados, eles estão relacionados, obviamente, às informações conectadas dentro do fluxo de fornecedores dentro da Lincana, mas são ações extra, né? Então, possibilitou que a área tivesse uma eficiência melhor e maior e logo abriu frente para que a gente pudesse tocar outras agendas. Então, 2024 foi um ano de fundação, né? Como que eu estruturo e melhoro os meus processos, deixo os processos mais lineares e transparentes, trabalho de forma com que esses dados fiquem o mais acessíveis possível. E 2020, final de 24 para 25, a gente inicia alguns programas internos, internos e externos do banco. Então, um deles é o BV Master Contracts. A gente construiu uma trilha de desenvolvimento para os gestores técnicos. Então, nominalmente, a gente fazia o convite para esses gestores, para que eles participassem dessa trilha. A gente fez mais de 10 rodadas de treinamento e isso se tornou uma trilha corporativa. Então, ela fica disponível para que todas as pessoas do banco acessem e conheçam como é o nosso fluxo e o nosso processo de suprimentos. Então, dentro da trilha, a gente não olha somente o fluxo de homologação. Muito pelo contrário, a gente olha toda a jornada, né? Desde o onboarding do fornecedor, o processo de suprimentos, a gente passa por todas as normas da IN, por fim a gente delimita ali os papéis e responsabilidades assim que um fornecedor é contratado e um contrato é assinado. Porque o gestor técnico tem parte aqui, né? Então ele precisa saber de que ele também é responsável e ele precisa seguir com os fluxos dele em diante. Compras sustentáveis, então, a gente também lançou no final do ano passado uma edição piloto e esse ano a gente já rodou o censo e recenso dos nossos fornecedores. A ideia é que a gente entendesse com quem estamos nos relacionando. Então, é um formulário onde o fornecedor tem a possibilidade de se autodeclarar, então, o quanto a agenda dele, né, a empresa dele está próxima da agenda de ESG e sustentabilidade. Isso, né, gera diversos inputs e diversas provocações, né, na cadeia de fornecimento, então isso é bastante relevante para o nosso fluxo aqui. O app de suprimentos, que é o hub de suprimentos, então aqui a gente concentra não somente os fluxos de homologação e cadastro dos fornecedores, onde todo o BV, né, consegue consultar o status de homologação de um fornecedor e o vencimento, mas também os contratos e gerar os alertas, tanto interno quanto externo. E, por fim, a trilha de educação do BV. Então, esse ano a gente pensou em quais são os temas e os pilares, né, relevantes e inegociáveis para o banco. Então, o que a gente quer, como o banco BV se posiciona e como a gente gostaria que os nossos fornecedores também se posicionassem. Quais são os itens que são inegociáveis para o nosso processo e como a gente ajuda os nossos fornecedores a também evoluírem de patamar. Ainda que seja para ter o primeiro acesso com aquela temática, mas para que se provoquem, né? Poxa, se alguém e o banco está olhando para isso, de repente eu deveria seguir por esse caminho. Então a gente criou uma trilha, a gente já passou por diversos temas, como diversidade e inclusão, descarbonização, net zero, segurança da informação, e a gente pretende fechar o ano com ainda uma trilha. Essa minha menina dos olhos, acho que é muito, muito bom fazer isso e poder engajar também os fornecedores, trazendo eles para aquilo que a gente também acha relevante e importante. Aqui eu já estou encaminhando para o final da minha apresentação, e aqui eu trago algumas oportunidades, né? O Léo está aqui, não me deixa mentir, eu conheço o Léo a longa data, antes do BV ainda, porque eu também já conhecia a Lincana de outras empresas.
E o Léo sempre fala, a Suelen é uma heavy user da plataforma. É uma linha bem tênue aqui para eu entender se isso é um elogio ou é uma crítica, né? Eu vou pegar aqui como um elogio. Então a gente tem, né, obviamente, as melhorias, a evolução, a versão 2, 3, 4, 10, né, do que a gente pode melhorar e evoluir dentro da plataforma. Algumas coisas que a gente conversa aqui e está super em linha com todos os papos que eu tenho com o pessoal, que é a avaliação de desempenho, né? Hoje a gente já tem rodando a avaliação de desempenho dentro da plataforma, mas a gente acha que talvez o formulário não é tão amigável, que a gente poderia fazer ajustes finos, né, um pouco mais customizado, e isso poderia trazer benefícios para todo mundo, né? Para quem responde e para a gente que recebe o resultado. O Pedro sempre me faz uma provocação também, que é: isso é um problema do BV? Isso é um problema da Suelen? Ou isso é um problema que a gente vai resolver problemas de outras empresas? Então, eu sempre, antes de levar o problema para ele, eu também me faço essa provocação. Isso é um problema que eu estou criando na minha cabeça ou para o meu problema específico interno, ou é um problema que poderia, né, beneficiar todos os usuários da plataforma? Inteligência artificial, hoje a gente já tem diversas validações automatizadas, onde a gente coloca lá, né, qual é o meu ranking selecionado, enfim, a partir de X nota é aprovado automaticamente. Mas como a gente pode evoluir ainda mais com isso, usando inteligência artificial, acho que inteligência e ESG inteligência artificial e ESG são os temas em voga, né? Tá todo mundo querendo fazer alguma coisa ou incluir alguma coisa dentro da temática. Acho que a gente não está diferente disso. E a maturidade ESG, hoje a gente já tem o score lá dentro, isso já nos ajuda e nos apoia demais com o relatório de sustentabilidade do Banco BV. Então, convido também a todos a avaliarem e olharem o nosso relatório de sustentabilidade, é muito completo. E a plataforma também nos ajuda, mas como a gente pode evoluir ainda mais e trazer ainda mais, né? Por exemplo, o meu censo para dentro aqui da plataforma. Enfim, acho que eu estou caminhando aqui para os finalmente. Eu vou deixar esses 2 minutinhos finais para a gente trocar alguma ideia. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, eu estou super aberta aqui para a gente falar. Graças a Deus, assim, né, nós temos a dificuldade, tem instalações hoje, é uma dificuldade nossa aí. Tudo bem. Está a nosso favor. Já controlou. Eu acho que... Eu estou me ouvindo. Eu acho que a melhor forma é comunicação, né? É muito difícil, e eu não vou te dizer que, independente, né, do uso da plataforma ou não, que a gente já tem 100% alinhado, né, que os gestores entendam os seus papéis e responsabilidades. Muito pelo contrário, eu acho que é uma jornada e uma constância, né? Mas gerar alertas, isso tem facilitado o nosso processo, porque, primeiro, a gente fez alguns movimentos, né? A trilha, eu acho que foi também um marco, porque a gente fez uma trilha pensada para os gestores, dizendo assim: olha, nessa trilha eu estou te convidando nominalmente, então todas as pessoas que têm um contrato vinculado ao seu usuário devem participar dessa trilha. Então, nessa trilha, a gente conta para ele: olha, daqui até aqui é responsabilidade de gestão de fornecedores, daqui até aqui é suprimentos, daqui até aqui é seu. Né? Aqui essa parte, você precisa ficar responsável por conduzir esse processo. E gerar esses alertas. Então, primeiro a gente fez o treinamento, depois a gente comunica de que, olha, você tem um contrato com um fornecedor específico e esse fornecedor vai vencer em X tempos. Então, você precisa tomar uma decisão. Dar esse insumo, né, e provocar ele dizendo que, né, você precisa tomar uma decisão, auxilia. Mas eu não vou te dizer que resolve o nosso problema, tá? Eu acho que é uma caminhada e uma constância que